Olá, família Filadélfia. Hoje é 12 de abril, domingo de Páscoa. Aleluia! Jesus ressuscitou. Os grilhões da morte não foram capazes de prender o nosso Redentor, não é mesmo? Por isso devemos nos regozijar, nos encantar, engrandecer o nosso coração, verbalizar a nossa adoração para com o nosso Senhor. Sendo assim, antes de mais nada, agradeço a vocês que nos escutam neste momento, a todos irmãos queridos em Cristo Jesus, aos amigos, familiares, enfim, a todos que este vídeo alcançar. Antes de lermos o texto sagrado, a ocasião é oportuna. Sendo assim, eu quero ler ou recitar o Credo Apostólico. Por isso eu convido a você, a sua família, a recitarem comigo esse importante credo, o Credo dos Apóstolos. O que significa o credo? Eu creio. Eu creio. Eu creio na Santíssima Trindade. Vamos recitar? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Santa e Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse é o credo, esse deve ser o nosso credo, ou seja, a nossa crença. Creio em Deus Pai, cremos em Jesus Cristo, cremos no Espírito Santo. Cremos que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que ele foi crucificado, morto e sepultado. Contudo, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje a cristandade comemora a ressurreição do nosso Senhor. Seguindo essa premissa, como anda a sua fé? Você acredita no Filho de Deus? Ou seja, que ele veio ao mundo para proporcionar a salvação para todo aquele que nele crê? Você crê nisso? Crê em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito? Além disso, você acredita de forma convicta, piamente, que Jesus Cristo rompeu os grilhões da morte, ressuscitou ao terceiro dia, foi ascendido ao céu e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós? Você crê nisso? Ou você é cético? Em outras palavras, ou você é incrédulo com relação com o que acabei de afirmar ou perguntar.
Você é cético com relação à ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia? Se isso for o seu caso, talvez você não seja a única pessoa descrente no mundo com relação à ressurreição de Jesus Cristo. O evangelista João nos apresenta a personagem de Tomé. Isto é, o discípulo cético, o discípulo incrédulo, aquele discípulo que disse: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Queridos irmãos, e você que nos acompanha, esse discípulo acompanhou o Mestre por 3 anos. Ele visualizou, ele contemplou inúmeros prodígios e milagres do seu Mestre. Contudo, ele não acreditou que ele poderia ressuscitar ao terceiro dia, como havia prometido. Ele não acreditou. Para ele, a morte era o final. Deste modo, abram comigo o texto de João, capítulo 20, evangelista de João, capítulo 20, versos 24 a 29. E assim acompanhem comigo a leitura desse texto. João capítulo 20, verso 24 ao verso 29. Acompanhem comigo esta leitura. Diz assim o evangelista João: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado ou felizes aqueles que não viram e creram. Vamos orar? Deus bendito, obrigado por tamanha graça. Obrigado porque hoje nós cristãos acreditamos de forma plena que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ajuda-nos agora a entender a Tua palavra de forma eficaz e tirar lições para a nossa vida. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, como nós bem sabemos, Jesus Cristo, Ele sofreu, foi pendurado no madeiro, foi sepultado, contudo não ficou preso à morte.
ele ressurgiu como havia prometido. Isso nós podemos ver nos versículos anteriores do nosso texto, João capítulo 20. É possível ver na narrativa algumas mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e outras, indo ao túmulo de Jesus para verificar se o corpo de Jesus ali permanecia e também embalsamar o corpo de Jesus. Também foram ao túmulo 2 discípulos, João, a quem Jesus amava, como narra o evangelista, e Pedro. Chegando lá, eles tiveram uma grande surpresa. O túmulo estava vazio, a pedra estava removida, e Jesus assim se revela a Maria Madalena. Os discípulos Pedro e João verificam que o túmulo estava vazio e assim acreditam que Cristo havia ressurgido e voltam para a sua casa, ou a sua casa onde os outros discípulos estavam presentes. Na primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, você pode observar também no texto, a partir do verso 19, Jesus aparece a seus discípulos, ou seja, aqueles que haviam andado com ele no seu ministério terreno. Contudo, Tomé não estava presente. Tomé não estava presente diante da aparição de Jesus Cristo. Quando ele foi informado da aparição de Jesus Cristo, quando ele observou e viu o regozijo dos outros discípulos, os discípulos eufóricos, o nosso mestre ressuscitou, ele está vivo, ele apareceu aqui, Tomé. Contudo, Tomé duvidou fortemente das palavras dos seus amigos. Literalmente cético. Para ele, a morte era o fim. Pensando nisso, meus irmãos, eu quero trazer para vocês agora o seguinte tema para a nossa reflexão nesta manhã. Não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. Quero destacar de forma rápida 3 verdades desse episódio. Vou destacar 3 verdades do texto que lemos, que irá nos instruir e nos desafiar a cada dia a confiar de plena forma no nosso Redentor. A primeira verdade que nós podemos visualizar no texto que João nos apresenta é Tomé e sua incredulidade. Tomé e sua incredulidade. Homem incrédulo. Homem que não era crente no sentido de confiar em Jesus Cristo, que Jesus Cristo ressurgiria da morte. Tomé não acreditou no relato dos seus irmãos de ministério. O discípulo cético não havia compreendido as palavras do seu mestre que era necessário ressuscitar, ou seja, Cristo ressuscitar dentre os mortos. Por exemplo, não foi a primeira vez que Tomé foi incrédulo.
Lembram-se da história de Lázaro, registrado no mesmo Evangelho, no capítulo 11. Chegaram alguns emissários a Jesus e disseram: Mestre, o seu amigo Lázaro se encontra doente, muito enfermo. Contudo, Jesus ainda demorou naquele local por 2 dias. Depois, Jesus foi juntamente com seus discípulos àquela aldeia. Contudo, Jesus deveria retornar pelo caminho para a cidade Galileia, passar pela Galileia, onde Jesus já havia sido hostilizado pelos religiosos da época, o qual pegaram em pedras para apedrejar o mestre. Jesus então se retira, mas devido à demanda e ter que atender o pedido das irmãs de Lázaro, então ele se dirige juntamente com os seus discípulos àquela aldeia. Entretanto, João nos apresenta no verso 16 de João capítulo 11 que Tomé foi incrédulo. No sentido, olha só o que João narra. Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus ou aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Repare que o evangelista só mostra Tomé na história para enfatizar a sua incredulidade. Em outras palavras, nós vamos com ele, nós vamos com o mestre para morrermos juntamente com ele. Não era o momento ainda de Cristo ser morto. Muito pelo contrário, ainda demoraria um pouco. Portanto, queridos, o lema de Tomé era ver para crer. Ele não tinha nenhuma expectativa que o nosso Redentor ressurgisse dos mortos. O seu lema era ver para crer. Tanto que ele enfatiza no verso 25: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. O mesmo Tomé que presenciou Jesus dizendo para Marta, irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tomé presenciou essas palavras. Ele não acreditou no Senhor da vida. Ou seja, ele não acreditou no seu mestre. O seu mestre que foi capaz de ressuscitar Lázaro. Na mente de Tomé, o Cristo era incapaz de ressuscitar a si mesmo. Lê do engano. Jesus havia prometido que ele ressurgiria dos mortos. De forma rápida, podemos fazer aplicação, trazer isso para a nossa realidade. Diante da incredulidade de Tomé, podemos tomar isso para nós e nos perguntarmos: o nosso lema também é ver para crer? Você crer que Cristo ressuscitou? Ou você é cético como Tomé? Você crer que Cristo ressuscitou ao 3º dia?
a fim de que nós também pudéssemos ressuscitar com Ele? Você crê nisto? Espero que sim. Sendo assim, queridos, a primeira verdade que João nos apresenta é Tomé e sua incredulidade. Nós vimos isso. Ver para crer. A segunda verdade desse episódio é que Tomé é confrontado por Jesus. Tomé é confrontado por Jesus. 8 dias depois da primeira aparição, o qual Tomé não se encontrava, Jesus volta a apresentar-se a seus discípulos. Você pode acompanhar isso no verso 26 e no verso 27. Agora, Tomé estava presente. As portas estavam novamente trancadas. Na primeira vez que Jesus apareceu de forma milagrosa no meio deles e disse: paz seja convosco, as portas estavam trancadas porque eles estavam com medo dos judeus, das autoridades, temiam pela vida. Na segunda aparição, 8 dias após, Tomé, a personagem ou o personagem da nossa história, se encontra presente. E novamente Jesus, de forma milagrosa, aparece. Quando Jesus se coloca no meio deles novamente, aí inicia-se a confrontação. Quando Jesus se coloca no meio deles e diz-lhes: paz seja convosco, de imediato o Senhor olha para Tomé, penso eu, olha de forma fixa nesse discípulo cético e diz: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe no meu lado. Põe aqui o teu dedo, Tomé. Não é isso que você disse há uma semana? Se você não fizesse isso, você não acreditaria? Aqui estou eu. Coloca o seu dedo nas minhas mãos. Chega também a tua mão no meu lado, onde foi fixado a lança dos soldados. Jesus complementa: não sejas incrédulo, mas crente, Tomé. Verso 27. Não sejas descrente, mas crente. Eu posso imaginar ou tentar imaginar como ficou o rosto de Tomé. Um misto de espanto e um misto de regozijo. Ele agora está à frente do seu mestre. Era a prova concreta que ele queria? Ali estava a prova concreta que Cristo havia ressuscitado, estava no meio deles, estava mostrando a ele as marcas da crucificação. E diante disto, eu apresento a terceira verdade desse episódio: Tomé e sua confissão de fé. Tomé e sua confissão de fé. Você pode acompanhar isso na sua Bíblia, a partir do verso 28. Eu lerei novamente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram
e creram. Senhor meu e Deus meu. Enfim, Tomé, o nosso personagem, a personagem que João nos apresenta, ele agora verbaliza sua fé no Messias. Logo após ser confrontado pelo seu mestre, ele verbaliza, acredito eu, em alto e bom som, a ponto, acredito também, dos outros se maravilharem com a expressão que Tomé usa, Senhor meu e Deus meu. Contudo, meus irmãos, e a todos que nos acompanham, Jesus faz uma pergunta no verso 29. Uma pergunta retórica que ele mesmo responde. Geralmente, pergunta retórica para Tomé. Por que me viste, creste? É o mesmo que ele dissesse, Jesus estivesse dizendo, é porque você me viu e creu? É por isso que ao me ver você verbalizou a sua fé? E Jesus diz, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado ou felizes os que não viram e creram. Nós somos esses, queridos. Nós não vimos com os nossos olhos físicos, mas nós enxergamos pela fé que Cristo rompeu os grilhões da morte. Nós cremos, nós somos bem-aventurados. Um comentarista bíblico diz: a fé não precisa ver para crer, e por isso vê. A fé não precisa ver para crer, e por isso vê. Isso fica nítido na Epístola aos Hebreus, quando o autor aos Hebreus enfatiza que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É pela fé que nós acreditamos que o nosso universo foi formado pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1. E no verso 6, o mesmo autor enfatiza que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, em resumo, Tomé precisou ver para crer na ressurreição do Filho de Deus. Tomé precisou ver para crer na ressurreição do Filho de Deus. Entretanto, Jesus disse a ele, e essa mensagem também se aplica a nós no século 21, domingo de Páscoa, que Cristo ressuscitou, e bem-aventurado somos nós que não vimos, mas nós cremos. O comentarista D.A. Carson é oportuno quando diz: o cético mais obstinado legou para nós mais profunda confissão. Ele está se referindo a Tomé. Vou repetir a citação de D.A. Carson. O cético mais obstinado legou para nós mais profunda confissão, a saber, Senhor meu e Deus meu. Desta feita, queridos,
quero lhe perguntar: você precisa ver para crer? Você precisa ver para crer? Ou você estar do lado das pessoas que são felizes porque não viram e creram? Espero que seja a última opção. Irmãos, a fé na ressurreição de Jesus é algo tão essencial para o cristão que São Paulo chegou a escrever. O apóstolo Paulo chegou a escrever na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, verso 14: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia, e vazia também a vossa fé. Olha o que Paulo enfatiza, olha o que Paulo escreve aos irmãos de Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, ou seja, a minha pregação, a nossa pregação é vazia, é nula. E a nossa fé não tem sentido. Irmãos e todos que nos ouvem neste momento, somente através de Cristo é que podemos experimentar a nossa própria ressurreição dentre os mortos, como atesta Paulo, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, porque todos pecaram em Adão, porque Adão era o nosso representante, o pecado de Adão, dos nossos primeiros pais, caíram sobre nós, foram imputados a nós, depositados na nossa conta. E a morte alcançou todos os seres humanos. Contudo, segundo Adão, que é Cristo Jesus, ele não trouxe morte, ele trouxe vida. Por isso que ele diz: assim também todos nós seremos vivificados em Cristo, nós seremos ressuscitados em Cristo para o louvor de Deus Pai. Por isso, louve ao nosso Redentor e diga: Senhor meu e Deus meu. Acredite pela fé nas promessas. Peça ao Senhor que fortaleça a sua crença, que ela nunca se desfaleça para com o nosso Redentor Cristo Jesus. Que a cada dia nós possamos expressar: aleluia, Cristo ressurgiu e um dia voltará e nos buscará e nos levará para junto dele. E que nós possamos cantar em alto e bom som neste dia. Da sepultura saiu, com triunfo glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu. Aleluia, ressurgiu. Vamos orar? Deus bendito, o Senhor ressurgiu. Louvado seja o Senhor. Glórias ao teu nome, ó triuno Deus. Trindade Santíssima. Ajuda-nos a que a nossa fé se fortaleça a cada dia para com o Senhor. Ajuda os meus irmãos também a crerem a cada dia no Senhor, no sentido que o Senhor ressuscitou e um dia o Senhor irá retornar e a morte não pôde detê-lo e um dia estaremos ao seu lado, desfrutando, ó Deus,
de tudo que o Senhor foi preparar para nós. Por isso, ajuda também, ó Espírito Santo, o Senhor que é aquele que aplica no coração do perdido a regeneração. No nome do Senhor Jesus, se for do teu agrado, conceda a vida a quem ainda não possui vida espiritual, para que essas pessoas também acreditem e possam dizer: Senhor meu e Deus meu. Essa oração que nós te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do nosso bom Deus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e com toda a Igreja de Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Do grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu,